Fala galera do clube, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são para profissionais da área da saúde. O tema de hoje é um tema de extrema relevância para o cardiologista, mas também para o neurologista. Hoje nós vamos falar do HOPE Score, um score de avaliação do paciente que teve um AVC criptogênico e que tem um forame oval patente, o famoso FOP. Bora lá? Pessoal, vamos começar com um caso clínico. Imagine a seguinte situação. Chega para você um paciente de 42 anos que sofreu um AVC isquêmico e após toda a sua investigação, você não encontrou fibrilação atrial, esse paciente não tem doença carotídea significativa, não tem vasculite, não tem qualquer outra causa evidente desse AVC, da etiologia desse AVC. Mas o ecocardiograma mostrou um forame oval patente. E daí surge a seguinte pergunta. Esse FOP, ele realmente foi a causa do AVC ou é apenas um achado incidental? E aí, essa dúvida, né, pessoal, ela é extremamente relevante e acontece na nossa prática clínica. Porque, veja, aproximadamente 1/4 da população adulta vai apresentar o FOP, ou seja, o forame oval pérvio. E encontrar um FOP em um paciente com AVC não significa automaticamente que o FOP foi responsável por uma embolia paradoxal que causou o evento cerebral isquêmico. E foi justamente para responder essa pergunta, se o FOP é a causa ou é um achado incidental, que surgiu o HOPE Score, da sigla Risk of Paradoxical Embolism. Diferentemente do que muitos imaginam, o objetivo do HOPE não é prever recorrência de AVC e nem indicar de forma isolada quem deve ou não ser submetido ao fechamento do forame oval patente. A principal função do HOPE Score é estimar a probabilidade de que aquele AVC esteja relacionado ao forame oval pérvio. Vejam, pessoal, o HOPE Score ele varia a pontuação de 0 a 10 pontos. E quanto maior a pontuação, maior a probabilidade de o FOP ser realmente o mecanismo causal do AVC através de uma embolia paradoxal. E a lógica do score ele é bastante interessante. Pacientes jovens com poucos fatores de risco cardiovascular e que tiveram um infarto cortical têm maior chance de que o AVC tenha ocorrido por um mecanismo embólico paradoxal. Por isso, os critérios avaliados do score são idade, presença de hipertensão arterial, presença de diabetes, tabagismo, história prévia de AVC ou AIT e o padrão do infarto cerebral na neuroimagem. E quanto mais jovem o paciente e quanto menos fatores de risco tradicionais esse paciente apresentar, maior será a sua pontuação no HOPE Score. Bora lá para 2 exemplos para vocês poderem entender. O primeiro é um paciente de 35 anos, sem hipertensão, sem diabetes, não fuma, nunca teve AVC ou AIT e que tem um infarto com padrão cortical. O seu HOPE Score provavelmente será de 8 ou 9 pontos. E isso, pessoal, sugere uma alta probabilidade de que o FOP tenha participado do mecanismo do AVC. Agora, um segundo exemplo. Pense em um paciente de 74 anos, hipertenso, diabético, com doença aterosclerótica importante. Veja, mesmo que ele tenha um FOP, o seu HOPE Score ele será muito baixo. E nesse cenário, o mais provável é que o FOP seja apenas um achado anatômico, um achado incidental, sem relação causal com o AVC. Mas, pessoal, é importante destacar uma limitação do HOPE Score. Ele leva em consideração apenas características clínicas e radiológicas. Esse score ele não incorpora informações anatômicas do próprio forame oval patente. E hoje a gente sabe que determinadas características do FOP aumentam sim o potencial embólico desse forame oval pérvio. Quais são essas características? Um grande shunt direita e esquerda,
a presença de um aneurisma do septo, a hipermobilidade septal e a passagem espontânea das macrobolhas durante o ecocardiograma. E foi justamente por conta dessas características anatômicas que são tão importantes que surgiu a classificação Pascal, atualmente considerada uma evolução do conceito original do Hope. O Pascal, ele combina a probabilidade clínica fornecida pelo Hope Score com características anatômicas de alto risco que são identificadas no ecocardiograma. Dessa forma, pessoal, o paciente ele passa a ser classificado como tendo baixa, intermediária ou alta probabilidade de que o AVC esteja ou não relacionado ao FOP. Essa abordagem com o Pascal, ela se mostrou mais precisa na seleção dos pacientes que realmente apresentam benefício com fechamento percutâneo. Além do Pascal, existem outros sistemas de avaliação que já são descritos na literatura. Quais são esses? Nós temos o AGF-HOPE, que propõe uma modificação do score HOPE original ao incorporar características anatômicas e tentar distinguir melhor o perfil de paciente com maior risco de embolia paradoxal, mas ainda é uma classificação que tem pouca validação clínica. Outro modelo mais recente é o CRISP PFO Score, que foi desenvolvido para integrar tanto os dados clínicos quanto anatômicos e de imagem na estimativa do benefício do fechamento do FOP, mas ainda é um score em fase de validação e ainda não foi incorporado nas diretrizes. É importante lembrar que nenhum desses scores substitui o raciocínio clínico, tá? A decisão de fechar um FOP deve ser sempre considerada através de avaliação de diversos fatores: idade do paciente, exclusão cuidadosa de outras causas de AVC, as características anatômicas do forame oval patente, o risco de recorrência e, claro, as preferências do paciente após uma discussão compartilhada. E quais são as evidências científicas que nos baseiam na atualidade, né? Os grandes ensaios clínicos que foram publicados na última década, como o RESPECT, o REDUCE, o CLOSE e o DEFENSE PFO, eles mostraram que pacientes jovens com AVC criptogênico e forame oval patente com características de alto risco apresentam sim redução da recorrência de AVC após o fechamento percutâneo quando comparados ao tratamento clínico isolado. Esses estudos consolidaram o papel sim da seleção criteriosa desses pacientes. Pessoal, como uma mensagem final, eu gostaria que vocês levassem 5 pontos desse episódio. Primeiro ponto: encontrar um FOP não significa que ele causou o AVC. Eu vou repetir porque esse primeiro ponto é muito importante. Encontrar um FOP não significa que ele causou o AVC. Segundo ponto: o Hope Score ele estima a probabilidade de causalidade entre FOP e AVC, e não risco de recorrência de AVC. Terceiro ponto: quanto maior o Hope Score, maior a chance do FOP ser realmente o responsável pelo evento de embolia paradoxal e AVC. Quarto: o Hope Score ele não considera a anatomia do defeito, o que limita o seu uso isolado. E por último, atualmente, a melhor estratégia é justamente integrar o Hope Score às características anatômicas do forame oval patente, principalmente por meio da classificação Pascal, sempre dentro de uma avaliação multidisciplinar. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Espero que tenha ajudado a esclarecer como interpretar o Hope Score e o seu papel na investigação do AVC criptogênico. Se você gostou do episódio, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua avaliação e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!